Eu sempre ouvia falar que nós temos que alcançar a plenitude em Cristo Jesus. Só que a plenitude está na restauração do corpo, da alma e do espírito. Por isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Eu sempre ouvia falar que o nosso corpo era algo que a gente tinha que descartar, ignorar, enfraquecer. E sempre essa cultura de falar mal do corpo, falar que o que presta é o espírito, mas o corpo para nada serve. É um entendimento muito errado acerca do nosso corpo. Na verdade, Paulo diz que uma é a glória dos corpos celestes e outra é a glória do corpo terrestre. Então, o nosso corpo, que é um corpo terrestre, tem glória do Senhor. O nosso corpo nasceu para conter a glória do Senhor. Esse sempre foi o propósito do Senhor. O corpo de Estevão continha tanta glória que alguém um dia olhou para o rosto dele e viu a face como a face de um anjo. O rosto também de Moisés não foi diferente, resplandeceu, porque o rosto dele estava contendo a glória do Senhor. E tantos outros casos, o, o dia que Eliseu morreu e um soldado caiu morto em cima dos seus ossos, o soldado ressuscitou ao ter contato com os ossos de Eliseu, porque os ossos de Eliseu continha a glória do Senhor. Então, eu poderia aqui te dar inúmeros textos mostrando que o nosso corpo nasceu para conter a glória do Senhor. E o diabo, sabendo disso, ele sempre tentou deturpar este corpo para que, ao invés de carregássemos a glória do Senhor, nós carregássemos, na verdade, uma genética corrompida do pecado. Ele tentou fazer isso inúmeras vezes. Você, ao olhar para a Bíblia, você vai perceber que um dia começou a aparecer gigantes, os Néfilins, começou a aparecer homens de 6 dedos, homens que eram anormais. Você sabe, Deus não criou aquela raça. Aquela raça foi uma alteração do código genético do corpo daqueles homens, por causa do pecado que havia adentrado no mundo. E estes seres eram, na verdade, o protótipo da corrupção, porque o pecado, quando entrou no mundo, além de trazer a enfermidade, o pecado trouxe uma herança, uma hereditariedade no nosso corpo, que é algo pecaminoso. Então, as nossas células passou a ser corrompidas, porque o objetivo de Satanás é que nós não carregássemos a glória terrestre, a glória do Senhor em nossos corpos. Então, hoje, o nosso corpo precisa ser restaurado, precisamos renunciar aos nossos pecados, pedir ao Senhor para santificar o nosso corpo. Tem pessoas que carregam coisas na sua genética dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais, porque é algo que vai passando de pai para filho, vai sendo colocado esse DNA. E da mesma forma, eu acredito que seja verdade. Se você cultivar a glória do Senhor em seu corpo, essa glória vai ser transmitida também na vida dos seus filhos. Então, não é só a academia, não é só a dieta, não é só a caminhada, é também o exercício espiritual para você multiplicar a unção e a glória do Senhor em seu corpo. Este é o primeiro nível da restauração e da plenitude. O segundo nível é o nível da alma. Você sabe que a sua alma, ela é o centro do seu ser, é onde tem as suas emoções, é onde tem os seus pensamentos, as suas vontades. É lá que está contida toda a centralidade do seu ser. E a alma também precisa de uma restauração. Ela precisa porque
entrou nela algo que nós chamamos de concupiscência. O que é uma concupiscência? São vontades corrompidas da alma. Vontades corrompidas. A nossa alma ela tem vontades naturais, que são lícitas, legais. Por exemplo, a vontade de se alimentar, a vontade de se proteger, né? Que é um reflexo, na verdade, da nossa alma. Mas tudo isso foi se corrompendo. Por exemplo, a vontade de se alimentar tornou-se a gula. Então, o instinto, o reflexo de proteção transformou-se em ira, desejos, vontades homicidas. Tudo isso faz parte de uma série de desejos que se corromperam. O que a nossa alma desejaria naturalmente, a procriação, o sexo, tornou-se uma vontade corrompida de fazer sexo ilícito, fora do casamento, com muitos pares. Então, isso mostra a concupiscência da nossa alma. Quando a Bíblia fala carne, não está se referindo ao corpo. Quando fala carne, está se referindo a esses desejos corrompidos, que faz parte da nossa alma, ok? Então, a alma precisa ser disciplinada, a alma precisa ter todas as suas vontades, as suas emoções, tudo isso, aos seus pensamentos, contidos pela glória do Senhor. E o Senhor, aos poucos, vai derramando fogo e tudo isso vai sendo achatado. Daqui a pouco você tem uma alma controlada, as concupiscências trancadas, e você não mais vai viver segundo os desejos da carne, mas você vai viver de acordo com o teu espírito. E o espírito? O espírito, na verdade, não precisa de restauração. Quando você nasce de novo, quando você aceita Cristo, o teu espírito já está pronto, mas ele precisa de uma ativação. Existem partes do seu espírito que precisam ser iluminados. Eu sempre falo sobre isso aqui. O nosso espírito é como se fosse um corpo. E nesse corpo tem muitas partes, tem visão, tem audição, tem a fala. E tudo isso precisa ser ativado através de uma iluminação. Essa iluminação é fogo que vem sobre o nosso espírito. Então, o espírito precisa ser incendiado. Eu diria que o nosso corpo restaurado, a nossa alma disciplinada, o nosso espírito incendiado. Então, quando você começa, por exemplo, a orar, a falar com o Senhor, a praticar o falar em línguas, tudo isso colabora para que o teu espírito entre em um estágio de explosão. Então, essa graça que vem sobre o nosso espírito vai iluminando. Eu disse aqui já algumas vezes que o nosso espírito tem, por exemplo, uma parte aqui que é a nossa percepção espiritual, a nossa visão espiritual. Quando você ilumina aqui, você começa a ver, a perceber ambientes, a notar intenções, desejos, pensamentos de outras pessoas. Quando você ilumina aqui, você começa a abrir a sua audição para ouvir a voz do Senhor. Quando você ilumina até a sua boca espiritual, você passa até ter facilidade para falar outros idiomas. Quando você ilumina aqui, você passa a ter uma sabedoria, uma inteligência extraordinária. Mas tudo isso é uma ativação do seu espírito. O seu espírito é muito mais poderoso do que você pensa. E quando o seu espírito chega a esse nível de iluminação, de poder, ele domina sobre a sua alma, sobre o seu corpo. E, é claro, isso vai fazer você resplandecer, você vai chamar a atenção, porque uma pessoa que tem um corpo, uma alma e um espírito ativados, você pode ter certeza, nada para essa pessoa. Essa pessoa vira uma bomba atômica na mão do Senhor, ela é catapultada a uma nova dimensão, coisas extraordinárias começam a acontecer através da vida dela, prosperidade é atraída, porque essa pessoa alcançou a plenitude, então nada pode paralisá-la. Então esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui a sua inscrição, ativa o sininho, porque sempre vamos estar aqui trazendo mais conteúdos como esse. Deixa seu comentário aqui, sempre vamos tirar nossa dúvida. Você pode também me chamar no WhatsApp, porque chegou o tempo de você resplandecer, de você
ativar o seu espírito, de você disciplinar a sua alma e restaurar o seu corpo para conter a glória de Deus.